Olá pessoal, aqui é o professor Marcelo Pinheiro. Vamos dar início à nossa videoaula. Essa sequência é a última videoaula do curso de mecatrônica. E hoje nós iremos falar um pouco sobre a robótica e a indústria 4.0. Será um vídeo, né, de no máximo 20 minutos. O assunto é extenso, então eu não vou me aprofundar mais. O material que vai para vocês, ele está bem aprofundado, então quando eu mandar atividade, vejam, leiam e estudem esse material, certo? Bom, a robótica e a indústria 4.0, elas estão, né, interligadas entre si, certo? Vamos para os conceitos básicos. A robótica é uma ciência que trata desde o projeto, né, do design, a operação, a fabricação, ao estudo e aplicação de autômatos ou robôs. Autômatos e robôs são a mesma coisa. Autômato é a mesma coisa, é o nome também, né, do robô. Né? A combinação é uma combinação, a robótica é uma combinação de várias áreas da ciência, como engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia eletrônica e a ciência da computação, entre outras disciplinas, como física, matemática, enfim, certo? A missão, qual é a função ou objetivo da robótica? É construir uma ferramenta que possa realizar muitas das tarefas que os homens, né, e os seres humanos desempenham atualmente, principalmente aquelas que colocam a integridade física, né, e a saúde do ser humano, né, como em condições, né, em ambientes hostis ou inacessíveis, perigosos, insalubres, né, como cavernas, né, essa são enchentes, inundações, fundo do mar, enfim, certo? Bom, os conceitos básicos que a gente tem que ter é que o robô é uma máquina manipuladora, reprogramável, multifuncional, projetada para mover materiais, peças, ferramentas ou dispositivos especiais, certo? Ela é uma máquina de multiaplicação, né? E tem características antropomórficas, ou seja, tem algumas características ou atributos humanos, como braços, mãos, dedos, né, articulações, né, movimentos, né, enfim, é um dispositivo automático e efetua ou possa efetuar funções normalmente atribuídas a homens ou a máquinas na forma de um homem, certo? A automação já é o uso de sistemas de controle e de tecnologias da informação para reduzir a necessidade de trabalho humano para a produção de equipamentos e serviços, certo? Bom, aí vocês podem ter uma breve história, né? Deem uma lida, né? Ó, o robô, né? A história da robótica, o robô, ele não é de agora, ele não foi inventado agora, no século XX ou nos períodos modernos. Já existia robô, mas não era com esse nome, certo? O primeiro robô que se tem notícia, ele foi criado por Leonardo da Vinci em 1495, né? E era um dispositivo mecânico e ficava dentro de uma armadura e fazia alguns movimentos, né? Braço, mexer a cabeça, né? Enfim, certo? Aí temos que Nikola Tesla, em 1898, ele criou, ou seja, construiu um barco, né, de controle remoto, né? Ou seja, que se movia, né, sobre um controle, né? Se vocês quiserem dar na vista, tá? Copiar o endereço, joga lá no Google e vocês irão ver esse vídeo, né? E a palavra robô surgiu em 1921, né? O nome era tcheco, né? Robota, né? Que significava trabalhos forçados, né? Foi criado por Karel, né? Quando ele escreveu um romance famoso chamado RUR, né? Robôs Universais Russos, né? E, né, na verdade, a história baseava-se o russo criou, projetou, desenhou e construiu um exército de robôs que se tornaram muito inteligentes e dominaram o mundo, certo? Aí vocês deem uma lida, certo? Em 1940, Isaac Asimov, né, ele criou, né, enunciou as leis da robótica. Ele era um escritor, famoso escritor, e hoje em dia os seus livros, né, viraram best-seller e viraram também filmes como Eu Sou o Robô, né, Sonhos de Robô, enfim. As leis
descritas, né, enunciadas por Isaac Asimov, se baseia o seguinte: primeiro, um robô não pode fazer mal a um ser humano, um robô deve obedecer às ordens dos seres humanos e um robô deve proteger a sua integridade física, certo? E a lei zero, enunciada depois, né, e prevalece sobre as outras três, ou seja, é posterior a essas três leis, falava o seguinte: um robô não pode fazer mal à humanidade ou, por omissão, permitir que o humano, né, a humanidade, sofra algum mal. Então, essa lei, né, ela prevalece sobre as outras três leis enunciadas por Isaac Asimov, certo? Bom, em 1950 foi criado o primeiro robô, né, para a indústria, né, um robô manipulador robótico que se chamava Unimatrix e foi na linha de produção da General Motors. Ele tinha movimentos limitados, não tinha muita articulação, ou seja, né, não tinha muito movimento, mas enfim, foi uma primeira evolução, né, primeiro robô criado para a indústria, certo? Bom, aí depois vieram outras máquinas, vieram outras tecnologias, a, o robô, né, melhorou, criou-se diversos outros robôs, né, melhores, mais manipuláveis, mais articulados, certo? Então, deixa eu passar mais um pouco aqui, vamos adiante, se vocês derem uma lida aí, por favor, certo? Como eu falei para vocês, o assunto tem que ser um pouco ele é extenso, né? Bora lá. A evolução da robótica, a gente pode ver através dessa linha do tempo, né? A evolução da tecnologia é uma tendência, felizmente, irreversível, onde os robôs foram ao longo do tempo, é, tirando e extinguindo, né, postos de trabalho, principalmente os de baixa qualificação, onde exigem profissionais mais bem preparados, ou seja, a gente sabe que alguns postos, algumas profissões hoje não existem justamente devido a essa evolução da automação, da tecnologia, da informática, né, da robotização, né, da automação industrial, certo? Aí temos aqui os marcos da robótica, né? Aqui o primeiro, né, robô, né, assim, dizendo assim, autômato, vamos dizer assim, né, com poucas limitações. A, a robótica, a aplicação na indústria começou a partir do século XX, né, onde a tecnologia começou a se desenvolver, a evoluir e permitiu automatizar alguns processos, né, desenvolvendo a industrialização, a mecanização através, né, de ferramentas e máquinas para auxiliar o homem nas tarefas industriais, né. Levou mais ou menos 40 anos para que eles pudessem, né, estar mais presentes, né, em todas as etapas de um processo industrial. E começou sempre ali, né, na indústria automobilística, né, e daí foi evoluindo e ficando cada vez mais, eles cada vez mais presentes, né. Bom, o robô, o que é o robô, né? O robô é uma máquina e deve interagir fisicamente com o ambiente, ser programável para realizar algumas tarefas e essas tarefas, né, principalmente elas são aquelas tarefas repetitivas, chatas, insalubres, perigosas para os seres humanos, como desarmar bombas, explorar fundo do mar, explorar outros planetas, né? Hoje em dia a gente sabe que tem um robô, uma sonda, um robô que já está lá em Marte explorando o terreno onde, né, o homem ainda não colocou o pé, mas a gente sabe que também não tem ar, não tem nada ali, então somente quem pode sobreviver ali naquele ambiente hostil é um robô, né? Porque o robô ele não tem certas necessidades que os seres humanos têm, né? O homem, por exemplo, de respirar, de comer, né? Não passa mal, não sente, enfim, né? Então, os robôs eles são adequados para essas tarefas, principalmente, certo? Bom, as aplicações também se devem em três grandes categorias, né? As bem estabelecidas, que são baseadas em robôs manipuladores, a aplicação de ponta,
baseado em robôs móveis, e as possíveis aplicações futuras, onde é baseado em robôs tanto móveis quanto os robôs humanoides, certo? As estabelecidas são aquelas que estão dentro da indústria, né, para fazer funções repetitivas. E que funções são essas, professor? Pintura, solda, né, parafusamento, né, enfim, né, são esse tipo de funções, né, de tarefas que foram substituindo, e a máquina, o robô foi substituído, o homem foi substituído pelo robô, certo? Bom, quem são os consumidores desse tipo de robôs, né? A indústria automobilística e eletroeletrônica, além de outras mais, certo? Os robôs móveis, eles tendem a fazer as tarefas domésticas bem mais simples, né? Como aspirar pó, né? Lavar louça, né? Enfim, né? Limpar piscinas, também de exploração, né? Como a exploração espacial, exploração submarina, ambientes muito perigosos, desarmamento de bombas, certo? Na medicina também já temos robôs, né? Onde eles ajudam, né? O médico, a equipe médica a fazer um trabalho bem mais preciso, bem mais uma cirurgia bem menos invasiva, né? Poucos cortes, poucas, né? Uma cirurgia mais rápida, são aquelas cirurgias mais complexas, né? É muita atenção, horas e horas de atenção, disposição, enfim, também na indústria do entretenimento, certo? Temos também os robôs humanoides, que são ajudam nas buscas e salvamentos, né? E também fazem funções domésticas, certo? Aí vocês podem ver a diferença entre a automação e a robótica, certo? A aplicação no cinema, certo? A indústria 4.0 já é um conceito um pouco mais, vamos dizer, mais elaborado, né? Porque a indústria 4.0 ela veio com a automação industrial e a integração de diferentes tecnologias, né? Como o ambiente, perdão, inteligência artificial, a robótica, né? A internet das coisas, a computação em nuvens. Qual é o objetivo? É promover a digitalização dessas atividades industriais, melhorando o processo e aumento da produtividade, certo? Aí tem um breve histórico das fases industriais, né? Dei uma olhada aí temos algumas imagens, né? Tanto da primeira até a quarta revolução, né? A quarta revolução ela surgiu, ela permite a união ou a fusão do mundo físico com o mundo digital e biológico, certo? A quarta indústria, a indústria 4.0, ela surgiu na Alemanha em 2011, com o objetivo de assegurar uma liderança na manufatura industrial, de combinar métodos de produção com informação avançada e tecnologia de comunicação, além de integrar pessoas, máquinas, equipamentos e produtos para que se comuniquem melhor e façam uma operação, né, entre elas, né, entre pessoas, máquinas e equipamentos, certo? As três grandes mudanças no mundo industrial depois da indústria 4.0 é o seguinte: foi o avanço da exponencial, ou seja, o grande avanço dos computadores e da comunicação, a imensa quantidade de informação que hoje em dia é digitalizada e uma nova estratégia de inovação, pessoas, pesquisas e tecnologias, né? Qualificação, avanço, revolução, evolução, né, das tecnologias, né? Aí temos aí os pilares da indústria 4.0, né? E são 9 pilares aos sistemas cyber, físicos, simulação, internet das coisas, big data, robôs colaborativos, computação, armazenamento de nuvens, né? Realidade virtual e automatic e veículo, significa que os veículos são guiados, é, são veículos guiados, autômatos, né? São veículos guiados por robôs, né? E a manufatura aditiva, né? Aí temos os benefícios ou vamos dizer as vantagens, né? Dessa indústria 4.0, né? Ganhos de produtividade através da redução dos prazos de lançamento,
aumento da segurança, redução de erros, né? Economia de energia, de mais recursos e a customização da produção, certo? Bom, quais são os princípios da indústria 4.0? Né? São 6 princípios. Né? Temos o tempo real, a virtualização, a descentralização, orientação a serviços, a interoperabilidade e a modularidade. Dê uma olhadinha nessas ponderações aí, gente, e é muito importante, certo? As tecnologias usadas na indústria 4.0, como eu falei, a internet das coisas, que se trata de máquinas gerando relatórios instantâneos, da conexão de aparelhos físicos à rede, da hiperconectividade, né? A Big Data é o volume de dados, né? De muitas informações, né? E hoje em dia temos, né? A gente pode ver aí, ou você bote aí, fazer uma pesquisa, aí você vê uma enxurrada de sites com informações, né? Então, o conceito chave assim justamente acontece hoje em dia na indústria 4.0. Eles têm uma enxurrada de informações, né? De dados, enfim. A computação em nuvem também são servidores compartilhados e integrados pela internet e tem como objetivo ampliar as possibilidades de conectividade para que seja ágil e eficiente. Temos a inteligência artificial, né? Temos também a robótica avançada, a realidade virtual. Tem uma olhadinha aí nesses conceitos que eu coloquei aí, a manufatura digital, né? A manufatura aditiva, para quem não sabe, é a fabricação de peças a partir de um desenho digital e é produzida numa impressora 3D, tá? Muito usado na indústria aeroespacial automobilística. Temos a Cyber Physical Systems, CPS, né? É essencialmente a integração entre máquinas e sistemas da indústria 4.0. Tem a cibersegurança, a proteção dos dados de informação, né? Bom, a vantagem, né, da indústria 4.0 tem alguns impactos positivos, né? Uma delas é a redução do custo, tem menos pessoas em funções operacionais e mais funções estratégicas, né? Máquinas mais inteligentes e a princípio da modularidade. É possível ter uma produção muito mais flexível, certo? As desvantagens dessa indústria 4.0 é a espionagem industrial, a distribuição do poder da tecnocracia dos tecnocratas, a utilização da inteligência artificial, que a gente vê muito, né, para golpes, né, erras e fake news, né, o desemprego, principalmente, onde as máquinas, né, a automação está substituindo o homem por essas novas tecnologias, né? A indústria 4.0 no Brasil, deem uma olhada, né? E também, certo? Eu queria falar que deem uma olhadinha, tá? Tem as 8 etapas, né? Da automação dos acionamentos e sensores na indústria. Temos o acionamento pneumático, que é feito por ar comprimido, temos o acionamento hidráulico e é utilizado o escoamento de líquidos, né? Temos também o acionamento elétrico, é utilizado fontes de energia a eletricidade, certo? Sensores que podem ser tanto passivos quanto ativos, temos vários sensores hoje em dia. Eles, por exemplo, tem um sensor de voz, tem um sensor de imagem, tem sensor de movimento, de temperatura, enfim, dê uma olhadinha aí e por aqui eu vou terminando a nossa aula, ok? Façam os exercícios, deem uma olhada no assunto e até mais. Não esqueçam que amanhã, sábado, né, nós iremos construir os nossos robôs, ok? Até mais, fui. Tchau, gente!